Boa noite a todos. Nossa, estamos animados, gente. Pelo amor de Deus, vamos animar isso, pelo amor de Deus. Vamos de novo. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso abrigo de luz. Boa noite ao pessoal que está em casa, nas redes sociais. Noite chuvosa, frio, final da primavera. Nós estamos todos firmes e fortes. Vamos nos unir num só pensamento, né, gente? Hoje é a nossa última terça-feira do ano, dos trabalhos aqui na casa, no Abrigo de Luz. Mas o Abrigo de Luz entra em férias, mas a gente não pode entrar em férias, né? A gente não pode esquecer que a luta continua todos os dias. Não esqueçamos de praticar o Evangelho, mesmo nas férias, ok? Gente, vamos tranquilizar os nossos corações, iniciar os nossos trabalhos na noite de hoje. Vou pedindo que todos fechem seus olhos. Tranquilize seus corações. Tranquilize sua frequência cardíaca, da agitação do dia. Tranquilize seus pensamentos. Vamos unindo todos os nossos pensamentos em um só. Vamos fazer uma viagem curta, passando por um campo verde florido, ao som dos pássaros, uma cachoeira maravilhosa ao fundo. Vamos subindo uma montanha, ao encontro dos anjos do Senhor. Pedindo humildemente que esses anjos nos conectem com o plano espiritual, para que possamos ter os mentores espirituais aqui nessa casa, nos direcionando, nos intuindo, iluminando todo o nosso centro com gotas de luz, auxiliando no atendimento dos assistidos encarnados e desencarnados. Que nós possamos ter uma bolha de luz envolvendo todo o nosso abrigo de luz, envolvendo também os nossos trabalhadores encarnados e desencarnados. E assim nós vamos dizendo: Pai, buscando sempre o amparo do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga e sobretudo de Deus, iniciamos as atividades dessa noite. Jesus amigo, rogamos ao teu coração amigo que nos sustente no decorrer do estudo da noite, que as tuas vibrações de paz possam ser sentidas nos nossos corações, que a tua luz nos oriente, que a tua luz intua o nosso amigo expositor, que falará aos nossos corações, conduzindo nossos pensamentos, trazendo material para que possamos refletir. Que seja com a presença do Mestre Jesus, em nome dessa casa e em nome de Deus, que possamos passar a palavra, um pensamento, um direcionamento, uma luz. Que assim seja, que Deus nos ilumine, e graças a Deus. Na leitura de preparação hoje, gente, separei uma leitura legal, Gotas de Luz de Natal. Queridos e amados, a mensagem de Natal de hoje diz assim: Você vem para esse mundo
sem nada. Você vai embora e não vai levar nada. Então, pelo menos, vamos deixar alguma coisa boa. Que todos nós, nesse Natal, entendamos o real sentido da data que veio ao mundo. Um homem bom, destemido, e que o dono da festa não pode ser esquecido. Olhe, repare, vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que o menino Jesus. Ó balança incoerente, quando um saco de presente pesa mais do que uma cruz. Eu sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente o ano inteiro, ser amigo o ano inteiro, ser parceiro, ser o abraço mais quente e permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Permitir que nesse momento faça uma reflexão independente de crença, fé ou religião. Pratique o bem sem parar, 365 dias por ano. Não adianta orar se não existir ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua. Agasalhe um indigente, coberto só pela luz da lua. Pai, te agradecemos por mais um ano de muito aprendizado e de muitos desafios. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Teremos para a palestra de hoje a presença da nossa irmã Rosemar, que vai trazer para a gente o tema Maria, Mãe de Jesus. Ótima palestra, tá? Obrigada. Você quer um copinho com água? Acho que vamos deixar, se puder. Boa noite a todos. Não sei onde fica melhor aqui, porque eu sou pequenininha, né? O tema de hoje é um tema que me foi trazido como inspiração, porque neste momento todo mundo fala de Jesus, né? Mas eu digo que foi trazido como inspiração porque no momento em que se falou da palestra, a gente falou a última palestra do ano, vamos falar de Jesus, e aí foi trazida aquela situação assim, por que não homenagearmos, por que não agradecermos àquela que possibilitou, dentro dos meios terrenos, o nascimento de um ser tão evoluído. Por que não falarmos do trabalho desta mulher nos caminhos de Jesus, na seara do Mestre Jesus? E aí nós estamos falando que Maria seria um espírito maior do que Jesus? Não, de forma alguma. Jesus é aquele que esteve na Terra em sua maior representação da bondade de Deus. Ele é o ser mais evoluído que nós tivemos aqui. Mas Maria vem, no momento deste nascimento, nesse momento tão feliz da nossa história terrena, né? Auxiliar, se colocar nessa tarefa sublime de ser a geradora dessa vida tão maravilhosa. E aí, toda a nossa conversa de hoje vai se inspirar neste livro, que é Maria, Mãe de Jesus, que é um livro que Chico Xavier, com a Ivone Pereira, com Edson Carneiro, que conta as passagens da vida de Maria, desde o nascimento até depois do seu desencarne. E, por final, nós vamos concluir quanto ela é uma tarefeira do Mestre, né? E aquilo que nós vamos poder nos despertar para este caminho de luz. Então, falando em caminho de luz, Emmanuel, no livro Caminho de Luz,
fala um pouco sobre esse planejamento da vinda de Jesus para o nosso planeta. Jesus é o governador do orbe terrestre. Ele, dentro da legião de espíritos, é aquele que é o responsável pelo nosso planeta. Mas ele precisava encarnar. Então, para isso, ou precisava não, né? Ele se colocou na missão de encarnar para nos auxiliar a aprender um pouco mais sobre o amor, ou aprender o que é o verdadeiro amor. Então, houve um planejamento de todos os benfeitores angelicais do sistema solar para que isso acontecesse. E para isso foram observando quem seriam aqueles espíritos que o auxiliariam na passagem dele toda sobre a Terra. E o primeiro deles tinha que ser a mãe, né? Porque Deus não revogaria a própria lei da natureza, que é a forma do nascimento do ser humano na Terra. E aí precisava da mãe. Foi quando vem um denominado nas passagens bíblicas, né, o anjo Gabriel. E, em princípio, ele fala com a prima de Maria, ele fala com Isabel. Com Isabel não, desculpem, com Zacarias, que era o marido de Isabel. Eles eram um casal um pouco mais de idade, que tinham problemas no conceito da concepção dos filhos, e Gabriel vem avisar Zacarias que a esposa dele vai engravidar e que essa gravidez vai gerar um menino que eles devem chamar de João. João será um dos auxiliares de Jesus durante a vida dele terrena. Passados 6 meses, o mesmo anjo se apresenta para Maria, numa idade que ela tinha aí, adolescente, entre 14 e 16 anos, eles não conseguem precisar muito essa história, mas eles dizem assim, Gabriel vem dizer para Maria que ela foi escolhida para ser a mãe do Messias, e que quando esse bebê nascesse, que ela deveria chamá-lo de Jesus. E Gabriel saúda Maria, dizendo para ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita é tu entre as mulheres. Maria se espanta, né? Ela falou, poxa, tão jovem ainda, ainda não estava preparada para essa situação, assim, preparada no contexto de, nossa, tomei uma informação aqui que eu não tinha. Mas ela depois que ele fala isso para ela responde para ele, eis aqui a serva do Senhor, então cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Começa aí aquilo que regeria a vida de Maria. E eu vou repetir um pouco essa frase durante essa conversa, né, ou essa explanação, porque ela é a marca da vida de Maria. É aquele momento em que ela se coloca como serva do Senhor. Quem é o Senhor? Aquele que ainda está para nascer. E serva de Deus, já que Jesus é filho do nosso Pai Celestial. Quando Maria recebe essa notícia, né, e já se encontra grávida, ela vai ao encontro de Isabel, que é prima dela, e que tinha recebido a notícia também de que geraria um filho. Isabel já estava com 6 meses de gravidez, e quando Maria saúda Isabel, o bebê no ventre de Isabel pula como que numa êxtase de alegria. E aí, Isabel também diz para Maria, sem mesmo saber que ela estava grávida,
Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Nós já ouvimos isso em algum lugar, né? Então, acho que assim, esta frase não chegou à toa em uma das orações que a gente ainda faz, né? Mas ela diz, Isabel complementa dizendo assim: da onde provém a mim que venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha que inspiração, né? Então, ali já se formava o clima realmente do recebimento daquele que seria o maior espírito entre nós, né? Como eu já disse, na escala espírita, Maria não é um espírito tão elevado quanto Jesus, mas ela tem essa questão de estar tão ligada à atmosfera psíquica de Jesus, que ela consegue lidar com essa informação de uma maneira relativamente tranquila, apesar de todo o clima que existia na época de poder. Quando Jesus chega no 8º dia, Maria nasce, né? Tá com 8 dias, ela leva ele para apresentá-lo no templo a Simeão. E Simeão a adverte, ele diz assim: a ti, Maria, uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Isso está no Evangelho de Lucas. Então, imagina uma mãe recebendo uma notícia dessa, assim, né, de alguém que representa todo um templo de fé. Então, Maria já sente aquele momento que ela vai passar por algumas situações não tão fáceis. Mas, ao longo do tempo, ela vai conversando com Isabel, as crianças vão crescendo e ela vai percebendo a diferença desses 2 filhos. Esses 2 filhos já apresentam, mesmo quando criança, uma maturidade espiritual muito grande. Eles já instruem, né, as pessoas, eles já têm conversas que são voltadas muito mais ao futuro. Então, só que mesmo com essa preocupação, Maria tem um dos aspectos que nós ainda recomendamos e julgamos muito importante, que é o quê? O hábito da prece. Maria já tinha esse hábito. Então ela pedia constantemente a Deus que Deus protegesse seu filho, porque afinal ela era mãe, né? E o tempo passa, Jesus cresce, chega o momento do apostolado e começam as perseguições. Então aí vem lá na memória de Maria aquilo que Simeão falou, né? Então a preocupação dela, por mais que ela seja um espírito já evoluído, continua existindo ali. E ela continua pedindo a proteção para Jesus. Quando Jesus é preso, João vem informar Maria a respeito desta prisão e pede para que ela fique ali, mais resguardada. Como mãe, Maria faz o quê? Põe o manto dela e segue para encontrar Jesus. Por quê? Porque o primeiro movimento que os livros relatam para a gente é que Maria queria amparar o filho. Então, ela queria chegar e abraçar. Não conseguiu, né? Então, eles não deixavam. Mas Jesus olha para ela naquele momento e, como que num olhar muito significante, muito consolador até, pede que ela entre em prece, em silêncio, confiando em Deus. Ou seja, ele lembra ela daquela situação. E ela, em lágrimas, mas muito humildemente, diz: faça-se em mim a serva do Senhor e a vontade do Senhor. Então, Maria volta naquela frase que ela tem como já um orientador de vida, né?
Nos momentos finais de Jesus, Maria não consegue parar de chorar. Aqui retrata que ela chora assim. Ela gostaria muito que o filho fosse poupado. Só que neste momento João, que era o primo de Jesus, que cresceu com ele, vem, toca Maria e lhe oferece um abraço muito amoroso, que Maria aceita claramente. Neste momento os dois voltam seu olhar para Jesus e Jesus diz para eles: mãe, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Como que orientando eles a cuidarem um do outro dali para frente, serenando e acalmando aqueles corações. Mais do que acalmar aqueles corações, naquele momento, Jesus já estava nos reafirmando aquilo que ele trouxe durante toda a sua passagem terrena, que era a questão do amor universal, a questão de que a família não é só a família consanguínea, mas é todo aquele que está ao nosso lado. Então, ele é nosso irmão e ele naquele momento pedia que eles também olhassem um ao sofrimento do outro e que pudessem se amparar mutuamente de uma maneira muito tranquila, porque, como todos sabemos, Jesus em momento nenhum se fragilizou com aquela situação. Ele confiava muito no Pai, então ele sabia o que ele ia passar. E nessa situação, Maria também entende e deixa para nós o pensamento do que cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua necessidade para poder despertar, para poder evoluir na vida. Não a evolução material, mas a evolução espiritual. Então, portanto, a gente precisa aceitar aquilo que chega para nós e pedir por sim, não para que os obstáculos sejam eliminados, mas para que a gente tenha força realmente para suportá-los e para ultrapassar. Então, naquele momento, Maria volta à prece e ela também deixa para a gente o exemplo de que a prece é o nosso melhor caminho, é a nossa melhor situação. Quando Jesus retorna para a pátria espiritual, ali dá o momento final dele, Maria se joga aos pés da cruz e mais uma vez ela diz: Senhor, eis aqui a tua serva. Então o tempo todo ela reafirma para ela mesma esta frase, esta situação. Ela não está falando isso para ninguém, ela está falando para ela. E aí, passa-se o tempo, Maria vai para Betânia, os anos passam, ela vive num certo silêncio, até que João vai buscá-la lá, convida ela para ir para Éfeso e ela vai. Ela resolve com ele. Eles vão morar numa casa muito simples. Esta casa muito simples é onde Maria passa a viver e ela vive na maioria do tempo sozinha, porque João vai pregar, João vai cuidar daqueles que ainda precisavam dos ensinamentos do mestre como palavra, como orientação e tudo mais. Mas Maria fica em casa e começa a receber cada vez mais os necessitados da região. E ela fica ali atendendo a todos esses que a procuravam. Até que em determinado momento, um dos acolhidos por ela chega e agradece, chamando-a de Mãe Santíssima. E a partir dali, a casa que ela recebia esses necessitados passou a ser conhecida como a Casa da Santíssima, que é uma expressão que a gente usa até hoje, né? Dentro deste movimento na casa, ela sempre acolheu todos de uma maneira muito carinhosa e deixava, as pessoas saíam de lá consoladas, com a impressão
e não só a impressão, mas a certeza de que tudo passa. Tudo a seu tempo passa. E a Maria não gostava muito de homenagens, né? Afinal, ela era um espírito evoluído, então ela compreendia essa situação de que a exaltação no mundo material não era importante. Mas ela sentia um aconchego no coração com esse título de maternidade que era dado para ela, de Mãe Santíssima, de a Mãe das Mães. Então ela se sentia muito bem com isso e continuou seu trabalho até uma idade bastante avançada. Paulo, ouvindo sobre Maria, vai conhecê-la. Mas Paulo chega lá e Maria faz muitas narrativas sobre Jesus, principalmente sobre a infância de Jesus. Então Paulo se interessa muito por aquele espírito humilde, que transmite paz, que transmite harmonia, tranquilidade. E aí ele pega e quer escrever essa narrativa dela para fazer uma biografia de Jesus. Só que ele não pode parar ali para fazer isso. Por quê? Porque a missão dele era divulgar os ensinamentos do Mestre. O que ele faz? Ele designa Lucas para fazer escrever essas narrativas. Tanto que o Evangelho de Lucas passa a ser conhecido depois como o Evangelho, também como o Evangelho de Maria, porque traz a maioria das narrativas dela. Quando Paulo já está prestes a ser preso, os romanos estão ali, né, em grandes perseguições, Maria vai visitá-lo. Mesmo tendo uma idade avançada, ela não apresenta cansaço, ela não apresenta angústias, e ela vai lá acolher Paulo e levar para ele palavras de amor. Junto com João ajuda, claro, né? E ela leva essa questão da certeza da proteção divina, que o trabalho neste movimento que Jesus deixa para todos é esperança e é este caminho para nós chegarmos ao reino de Deus. Bem, com a notícia das perseguições, Maria recebe uma visita de um pedinte que chega para ela, né? E quando ela o convida para entrar, ele diz: minha mãe, venha aos meus braços. Maria ouve aquela voz, sente um aconchego no coração, fala: eu conheço essa voz. E quando ela se vira, ela percebe nas mãos as chagas que seriam iguais a seu filho. Para confirmar, ela olha os pés. Chagas também estavam lá. Ela vai no peito e percebe as chagas lá. E o que ela faz? Ela quer se ajoelhar para beijar os pés dele, e ela fala: poxa, filho, as tuas chagas, o que fizeram, né? E ele levanta ela, beija as mãos. E este acho que é um momento assim que eu não consigo nem falar sem me emocionar, né? Ela já conhece. É o momento que ele vira para ela e diz assim: mãe, vim te buscar. Vim te buscar porque o meu pai quer que no meu reino você seja a rainha dos anjos. Então, emociona, claro, né? Até arrepia. Por quê? Porque quando a gente pensa em Maria, esta vibração de amor, esta vibração de luz vem. Porque ela veio sozinha? Não, ela vem com a luz de Jesus. Ela vem junto com todo este amor que é dedicado à humanidade. Logo em seguida, o corpo de Maria paralisa. Ela demora aí um ou 2 dias para desencarnar. João vem encontrar com ela, mas quando ela percebe que ela está deixando esse mundo, ela também percebe todas as multidões angélicas que estão ali para receber ela em cantos gloriosos, né? Glorificantes para ela. Só que ela pensa assim, que ela queria ver ainda o lugar ali da Galileia, onde Jesus fez todo o apostolado. Imediatamente ela é remetida a esse lugar.
Quando ela chega lá, o coração dela se alegra, porque ela vê tudo aquilo que foi a vida de Jesus. Quando está para partir de novo, ela tem um outro pensamento. Ela começa a pensar em todos aqueles que estão sendo perseguidos e ainda que estão padecendo sobre aquela legião de pessoas que ainda os perseguem, né? A prisão, as mortes de todos os cristãos. E ela fala, poxa vida, não é justo, né? Assim, não no sentido de justiça divina, mas eu queria abraçar a todos e eu queria acolher a todos. E, novamente, ela é remetida a um outro lugar, percebe essa cidade e chega às prisões, onde ela encontra todos esses necessitados de consolo, de afeto, de amparo. E ela começa a distribuir este consolo. Eles não sabem o que está acontecendo, mas ela está com o seu manto de luz amparando a cada um daqueles necessitados. Em especial, uma moça que está muito entristecida, muito compadecida, e ela vai e inspira aquela moça a cantar. Ela diz, canta, minha filha, canta para que as dores terrenas se transformem em alegrias no reino dos céus. E aí, tudo se acalma, né? Essa lembrança vai acontecendo. Maria desencarna, mas continua o seu trabalho no plano espiritual. Como? Primeiro relato de quem ela socorre, Judas. Judas, em determinado momento, abreviou a vida, porque ele não conseguia trabalhar com o remorso de ter traído Jesus, dos erros que ele teve enquanto ele estava aqui. Então, Maria vai lá, acolhe Judas, ele a princípio não acredita, depois ele percebe que é verdadeiro. E ela fala, Jesus é amor, então eu só posso estar aqui para te auxiliar a recomeçar. Este trabalho de Maria se torna o trabalho dela até hoje. Maria acolhe a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que lhe pedem o amparo, mas em especial àqueles que ainda não conseguiram entender o valor da vida e abreviam essa vida. Então, Maria socorre todos aqueles que estão lá já no Vale das Sombras, como acolhe a todos aqueles que aqui precisam de amparo para isso. Trabalho amoroso, um trabalho de luz, um trabalho de conforto, uma verdadeira serva de Jesus. Por quê? Quem mais faria um trabalho tão grande que não fosse um verdadeiro servo de Jesus? Então ela transmite o amor de Jesus na sua melhor essência, naquilo que é o momento de muita dor. Então, Maria tem a legião dos servos de Maria, são todos aqueles benfeitores que a auxiliam, que ajudam nesse trabalho. Ela tem na espiritualidade várias instituições, mas as duas principais, o Hospital de Nazaré e a Mansão da Esperança, que acolhe a esses irmãos sofredores e que os redireciona nas orientações que o Mestre Jesus deixou para nós e na possibilidade de uma reencarnação. Então, nesses momentos de situações mais aflitivas, quando nós não conseguirmos pensar pura e simplesmente no filho ainda, que a gente pense na mãe, porque esse abraço amoroso sempre chega para a gente de uma maneira mais confortadora, porque a gente está mais preparado para isso, às vezes, do que para o outro. Não que Jesus não esteja aqui do lado olhando e dando, mas a gente precisa estar recebendo. Então, Maria é essa dedicação de amor,
esse exemplo de amor, de dedicação, do sacrifício, da resignação e principalmente da inspiração, para que a gente possa transformar as nossas fragilidades no trabalho realmente do amor. Que a gente possa trazer esse momento que para nós parece tão difícil numa coisa boa e numa coisa amorosa, porque assim nós vamos conseguir no reino dos céus, em algum momento, colher esses frutos. Então, acho que assim, é importante a gente conhecer um pouco da história de Maria, porque pouco se fala dela, né? E a intenção nesse momento era a gente realmente mostrar o quanto ela foi verdadeira serva de Jesus, o quanto Jesus conseguiu, por meio dela, fazer chegar este amor até nós. Então, muita paz a todos, que este manto dela brilhe e nos leve até em casa com muito amor. Muito obrigado, Rosemar. Só lembrando que o trabalho de Maria é incessante e incansável no Vale dos Suicidas. Estou aqui e lá. É um trabalho incessante e incansável no Vale dos Suicidas. Ela está sempre pronta a ajudar. Tanto no Vale dos Suicidas, como para quem está se preparando para ir para lá, né? Ok? Muito obrigado mais uma vez. Eu só vou passar mais um desenhinho bem legal, só para a gente lembrar o real sentido do Natal. Rapidinho. Bonitinho, né, gente? Só lembrando como é bom estar um pouquinho em conexão com o plano espiritual. Eu escolhi essa ilustração hoje por volta de 1h da tarde. Eu nem tinha lido o tema que ela ia trazer pra gente. Como é bom estar em sintonia, tudo a ver, né? Ok? Muito legal, mas vamos finalizar os nossos trabalhos da noite de hoje. Vou pedindo mais uma vez que todos fechem seus olhos, se acomodem nas cadeiras, em suas casas, suas poltronas. Mantendo a união dos pensamentos. Vamos dizendo: Senhor Jesus, mestre amigo, é sempre bom poder ouvir teus belos ensinamentos.
vieste a este mundo em carne há 2000 anos. E cada minuto daquela sua existência foi um ato de amor e de ensinamento para nós. E suas palavras ainda estão nos ensinando. Hoje, o que mostra a amplitude do teu ser. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos dar todos os dias a oportunidade de rever nossas faltas, de aliviarmos nosso fardo, de crescermos mais e mais, sempre para a frente e para o alto. Então, Senhor, abençoe aqueles que estiveram aqui esta noite, encarnados e desencarnados. Abençoe nosso amigo expositor e a todos aqueles que coordenam este trabalho de auxílio espiritual. E que em teu nome, em nome dos mentores desta casa, possamos dar por encerrado a nossa noite de estudos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Deus nosso Pai, Maria nossa Mãe e Jesus nosso Mestre. Graças a Deus. Gente, para quem está em casa, não esqueçamos da real data do Natal, dia 25, nascimento de Jesus. A reunião é muito boa, a comida é melhor ainda, os presentes são melhores ainda, mas não esqueçamos do real significado do dia 25 de dezembro. Tenham todos um ótimo dia de nascimento de Cristo, um maravilhoso ano novo e um 2023 de muita luz, muita oração, muita paz no coração, e que todos possam realizar seus desejos. Ok? Boa noite a todos. Obrigado.